Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui da Jaque e do Denis, nosso Café com Cristo, né? Aqui a gente faz um devocional diário e a gente também tem esse programa aqui que a gente faz agora, esse momento com Deus aqui na parte da tarde, com seu amigo de sempre, né, Denis Gonçalves. Para você que está chegando agora, meu nome é Denis Gonçalves e a gente sempre tem esse momento com Deus aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre uma figura muito importante no cristianismo, que é Paulo, né? O apóstolo Paulo. Para algumas religiões, para a Igreja Católica, principalmente São Paulo. E hoje a gente quer falar sobre ele. E antes que eu peça você para se inscrever no canal, eu já vou ler aqui um versículo. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz o seguinte: E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da média. Então, foi dado a ele um espinho na carne, algo que doía, algo que o machucava, para que ele não se exaltasse acima da média. E agora chegou o momento que eu vou te pedir para que você se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com seus parentes nos grupos, para que essa mensagem chegue a mais pessoas. E o apóstolo Paulo, ele era uma das figuras mais importantes da história do cristianismo. Isso é um fato, não tem como negar, né? Ele foi um dos principais responsáveis pela disseminação do Evangelho de Jesus Cristo entre os gentios. Denis, o que é gentis? O que é gentil? É aquele que não tinha direito à salvação. Os judeus tinham direito à salvação após Jesus Cristo ter sido enviado à terra. Nós que não somos os judeus passamos a ter direito da salvação, né? Então, ele foi muito importante na disseminação do Evangelho de Jesus Cristo aos gentios, né? Aos gentis, aos gentios. E também ele escreveu muitas cartas. Ele escreveu muitas cartas ali e teve uma importância muito grande para o Evangelho. Então a gente vai explorar hoje aqui a vida de Paulo e o espinho na carne mencionado em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Então até o 10 fala sobre isso. Paulo, né, antes dele se chamar Paulo, ele se chamava Saulo de Tarso. Por quê? Porque ele nasceu em Tarsus, na Sicília. E quando ele teve um encontro com Cristo, né, no caminho para Damasco, ali Jesus mudou o nome dele de Saulo para Paulo. Então a conversão de Paulo, quando ele foi convertido ao cristianismo em Damasco, após uma visão de Jesus, que está lá em Atos capítulo 9, versículo 1 ao 31, Paulo se tornou um dos principais missionários do cristianismo. Então ele se tornou uma figura muito importante ali do cristianismo, pregando em várias cidades do Império Romano. Então ele pregou por muitos lugares. Mas antes que Paulo ele pregasse, ele se convertesse a Jesus, ele teve uma vida de perseguidor. Ele perseguia os cristãos, aquelas pessoas que seguiam Jesus. E teve um dia que ele teve um encontro com Cristo, né? Teve um encontro com Cristo. E a partir dali, ele teve uma mudança de vida. Ele deixou aquela vida passada de perseguidor a pregador do Evangelho. Uma pessoa que trazia as boas novas e trazia a palavra da salvação para que as pessoas fossem libertas. Então, e a partir dali ele começou a trajetória. Ele se recolheu por um tempo ali para aprender da palavra de Deus e depois ele saiu a pregar o Evangelho. E Paulo, ele escreveu pelo menos 13 cartas que fazem parte do Novo Testamento, né? E quando a gente
fala de espinho na carne, quando a gente fala de espinho na carne, é algo que machucava Paulo, é algo que mexia com as estruturas dele, ou mexia muito com as estruturas dele. E esse espinho na carne, que fala lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7 ao 10, ele fala justamente isso aqui que eu vou ler para vocês novamente aqui, tá? Justamente isso aqui. E para que eu não me exaltasse acima da medida, pela abundância das revelações, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para que eu não me exaltasse acima da medida. E a Bíblia, ela não é clara sobre esse espinho da carne. Em algumas interpretações, fala que pode ser uma doença física, por exemplo, a cegueira, uma dor crônica, algo que machucava, que feria, que era um sofrimento muito grande, que fazia ele lembrar que ele era mortal, né? Que ele não era grande o suficiente, como ele pensava, para que ele não se exaltasse a tal medida. Então, uma das interpretações é essa. Uma cegueira, uma dor crônica, algo que mexia realmente com ele. Poderia ser também uma tentação de uma fraqueza espiritual, algo que mexesse com ele e que ele precisava sempre estar lembrando de Cristo e se alimentando da palavra para que ele não enfraquecesse. E poderia ser também uma pessoa que perseguia ele, que o criticava, que sabia de alguma coisa, que ficava sempre jogando na cara dele. Não há uma coisa específica na Bíblia, o que era o espinho na carne, mas a gente sabe que as lições de vida de Paulo e do espinho na carne transformou ele em uma pessoa muito humilde. E a humildade é essencial para o serviço cristão. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, mostra que a fraqueza pode ser uma oportunidade para a força de Deus se manifestar. Então, Paulo, ele deixou a força de Deus se manifestar. Uma coisa que eu acho muito interessante de Paulo é o seguinte: a resiliência dele. A resiliência. O tanto que ele era uma pessoa resiliente e não desistia. Paulo, ele era um homem letrado, um homem estudado, da alta sociedade na época, que decidiu deixar tudo o Império Romano, o qual ele tinha um poder, um destaque ali, uma posição de destaque. Ele abandonou tudo para servir a Cristo e pregar o Evangelho, né? Então, Paulo, naquela época ali, ele agia perseguindo os cristãos, mas era em nome de Deus ainda, porque ele não tinha se convertido, mas existia muita religiosidade. Paulo, ele foi ensinado por Gamaliel, um dos homens mais sábios da época ali, estudiosos da palavra, né? Então, ele agia perseguindo em nome de Deus, mas é porque ele era religioso e não entendia o significado do Evangelho, não entendia, não tinha um encontro real com Cristo. E nos dias de hoje tem muita gente cega, tem muita gente perseguindo em nome de Deus, mas não entendeu o Evangelho de Cristo, não entendeu o que é a verdadeira salvação, né? Então, Paulo era um homem que orava também. A oração e a dependência de Deus são fundamentais para superar os desafios. E Paulo, ele superava todos os desafios, mas ele era um homem que orava também. Ele orava muito, E o ministério de Paulo nos mostra o seguinte: que a eficácia não depende da nossa força ou habilidades, mas da graça de Deus. Paulo, ele somente dependia da força e da graça de Deus. Das habilidades dele, nada. Era somente da graça de Deus. Então, Paulo, ele entendeu que ele precisava de Deus em todas as situações. Ele foi lançado numa prisão, ele foi caluniado, ele foi chicoteado, mas ele não desistiu da fé. Ele não desistiu de levar o Evangelho. Então,
O que eu quero trazer para você hoje? Aí você fala, Denis, mas por que você está trazendo Paulo hoje? Porque sem o evangelho que Paulo trouxe, Jesus, o evangelho de Jesus foi pregado naquela época, eu e você hoje talvez nós não teríamos a chance de estar aprendendo sobre a palavra de Deus por conta, se Paulo tivesse parado, se Paulo tivesse desistido, se ele não tivesse se tornado um grande escritor, um grande estudioso da palavra, um grande homem de Deus, se ele tivesse parado no meio do caminho durante todas as perseguições e todas as situações difíceis que ele passou. Aí eu quero dizer para você que não desista, seja como Paulo, o apóstolo Paulo, um homem resiliente, um homem que buscava a Deus sobre todas as coisas, mas ele se lembrava também que ele era mortal e que ele tinha um espinho na carne, algo que o incomodava e fazia ele entender que ele era mortal, um mero pecador, e quando ele começasse a se exaltar com a grandeza que ele era, que ele se tornou um homem muito grande dentro do Evangelho, muito importante dentro do Evangelho, mas ele entendia que sem a misericórdia de Deus é impossível alcançar a salvação. Então, hoje eu trouxe para você um pouquinho sobre Paulo, o apóstolo Paulo, aquele que andou com Jesus e propagou o Evangelho de Cristo por muitos lugares na época. Se você gostou do nosso estudo, do que nós trouxemos aqui hoje sobre Paulo, antigamente chamado Tarso, é o mesmo que eu quero falar para você hoje. Que a partir de hoje Deus quer mudar a sua história, mudar o seu nome para um nome que vai ficar no livro da vida, você esquecendo o passado e colocando a sua vida para o alvo, mostrando somente, buscando somente o alvo que é Cristo e a salvação. Forte abraço e deixe seu pedido de oração e até o nosso próximo encontro aqui. Forte abraço.